Olá! Hoje a gente vai mergulhar em dois conceitos que são, olha, verdadeiros tesouros escondidos em um casamento: parceria e cumplicidade. A ideia aqui é entender como eles podem de fato desbloquear um potencial que talvez esteja aí adormecido. Olha só essa frase, ela basicamente resume a ideia toda, né? Quem planta parceria, colhe cumplicidade. E quem planta cumplicidade, colhe intimidade. O que isso quer dizer? Que intimidade de verdade, aquela profunda mesmo, não é sorte, é construção. É um trabalho diário, sabe? Como regar uma plantinha todo dia para ela crescer forte. Então, vamos direto ao ponto. Qual é o problema central aqui? É aquele casamento que tá morno. Sabe como é? Não tem briga feia, não tá acabando, mas também não tem aquela chama, aquele brilho. É a famosa rotina, né? Onde as coisas simplesmente acontecem. E para explicar isso, a fonte que a gente está analisando usa uma analogia que é sinceramente genial. Pensa assim: o casamento é como um smartphone de última geração, cheio de funções incríveis. Só que muitos casais passam anos usando ele só para fazer e receber ligação. Ou seja, eles têm ferramentas poderosíssimas nas mãos, mas por pura falta de conhecimento, nunca usam. E que ferramentas são essas? Exatamente as que a gente falou no começo: parceria e cumplicidade. Só que tem um porém. Para conseguir usar esses aplicativos, digamos assim, primeiro a gente precisa desinstalar uns vírus, umas ideias erradas que acabam com tudo. E é aqui que o jogo vira. Dá uma olhada nessa comparação. De um lado, o equívoco comum, a ideia de que parceria ameaça a autoridade do marido. Do outro, uma nova perspectiva. Parceria, na verdade, possibilita uma autoridade inteligente, compartilhada. E cumplicidade? Ah, esquece aquela ideia de ser cúmplice de crime. Aqui, cumplicidade significa uma cooperação voluntária profunda, positiva. É uma mudança de mentalidade total. Ok, se essas ferramentas são tão boas assim, por que é tão difícil colocar em prática? A resposta é que existem inimigos, verdadeiros sabotadores no caminho, e a gente precisa conhecer eles de perto. E o primeiro deles, talvez o mais sutil, mora dentro da gente. É a recusa em ser vulnerável. Olha esse diálogo. A esposa pergunta: "Você parece distante. Tá tudo bem?" E a resposta do marido: "Sim, tá tudo bem. Não posso só ficar quieto?" Esse tipo de fechamento, seja por orgulho ou por medo, o que for, ele simplesmente tranca a porta para qualquer tipo de parceria real. Agora, o segundo inimigo, esse é externo. E olha, talvez seja o mais comum e perigoso de todos: a interferência de terceiros. Veja o exemplo. O marido sugere: que tal a gente ir para um hotel fazenda no Natal só nós dois? E a esposa responde: preciso ver se meus pais querem ir. Pronto. Nesse momento, uma decisão que era do casal foi terceirizada. Isso, com o tempo, corrói a cumplicidade de um jeito. E o que são essas interferências exatamente? A definição é essa aí: qualquer pessoa ou coisa que se mete no meio do casal e impede o desenvolvimento deles. E o ponto-chave, o pulo do gato aqui, é entender que muitas vezes essa ajuda vem com a melhor das intenções, mas acaba sendo prejudicial, porque impede o casal de aprender a resolver as próprias coisas. E aí vem um alerta, daqueles com luz vermelha piscando. Procrastinar é sinônimo de alta periculosidade. Ou seja, deixar para depois, ignorar essas interferências, é muito perigoso. Porque o que começa como uma pequena invasão, com o tempo vira normal. E quando vira normal, tirar essa interferência da dinâmica do casal fica, nossa, muito, muito mais difícil. Certo. Diagnóstico feito. Já entendemos os problemas, os inimigos. Mas e aí? Qual é a solução? Agora a gente entra na parte boa, na parte prática. Como construir, tijolo por tijolo, esse caminho para a intimidade. O primeiro passo é bem direto: estabelecer limites firmes. É o famoso cortar o cordão umbilical, que muita gente acha que é só na adolescência, mas não é. A lógica é simples. Ao reduzir a dependência de ajuda externa, seja de pais, amigos, quem for, o casal é forçado a se virar junto. E é aí que a parceria interna começa a florescer de verdade. E a segunda solução, essa aqui é profunda. É sobre praticar o que a gente pode chamar de nudez emocional e psicológica. Porque a intimidade de verdade, ela vai muito, mas muito além do físico. É ter a coragem de se expor por completo, de compartilhar os medos mais bobos, os sonhos mais loucos, sem armadura, sem medo do que o outro vai pensar. E essa frase aqui, ela é um soco no estômago, no bom sentido. É melhor confessar o desejo
do que confessar o erro. Pensa no poder disso. É sobre honestidade preventiva. É muito mais inteligente e construtivo abrir o jogo sobre uma tentação, uma dúvida, um desejo, do que depois ter que gerenciar a crise de um erro cometido em segredo. Beleza, a gente viu os problemas, as soluções. Mas agora vem a parte mais importante de todas, o grande final. Porque entender tudo isso é fundamental, claro. Mas é só o começo da jornada. É como diz a frase: conhecimento sem ação é como a fé sem obras, é morto. Não adianta nada ter a receita do bolo se a gente não colocar a mão na massa. A mudança real, a transformação de um casamento, acontece na prática, no dia a dia. É na disciplina de aplicar esses conceitos que a mágica acontece. E para fechar, um último conselho que é para levar para a vida. Aprenda com o passado, mas não permaneça lá. O passado é um excelente professor, mas um péssimo lugar para se morar. As lições são importantes, sim, mas o foco tem que estar sempre no futuro que está sendo construído a dois hoje. E no final das contas, talvez tudo se resuma a essa única pergunta. É possível encontrar a felicidade em meio às imperfeições? A mensagem aqui é poderosa. A meta não é um casamento de conto de fadas, sem defeitos, porque isso simplesmente não existe. A meta real é construir uma felicidade resiliente, uma felicidade que nasce justamente da parceria e da cumplicidade para lidar com as imperfeições que a vida traz.